Bem, eu vou dizer aquilo que eu vi. E evidentemente eu não vi tudo, né? Porque eu vi algumas coisas pela televisão, pela internet. E, e é difícil a gente. Na verdade, é impossível a gente ter uma visão completa, né, do que aconteceu. Agora, o que eu vi foi muita gente em Brasília, muito mais do que eu imaginava. E aí, quando você tem uma turba de milhares e milhares e milhares de pessoas, fica difícil você conter essa quantidade imensa. Não existe força policial, força militar, enfim, força de repressão suficiente para segurar dezenas e dezenas de milhares de pessoas. Eu vi policiais usando spray de pimenta, bomba de efeito moral, vi alguns policiais tirando foto com manifestantes. Então eu não sei em que contexto exatamente naquele momento estava acontecendo cada uma daquelas situações. Agora, de maneira bastante sucinta, eu entendo que era praticamente impossível coibir aquela quantidade de pessoas de invadirem o Congresso, o STF, o Palácio do Planalto, a não ser que eles saíssem atirando e matando todo mundo, como o pessoal faz na Venezuela, como o pessoal faz em Cuba, enfim, em outros lugares. Ainda não é o caso do Brasil, né? Pelo menos a gente imagina que ainda não é esse o caso. Agora, a depredação do patrimônio público, eu coloco aqui uma questão para a gente pensar. Até que ponto o STF ou aquele espaço é um espaço público, que pertence ao público? Até que ponto o espaço do STF, o espaço físico, né? Estamos falando de espaço físico, estamos falando aqui de coisas, né? De bens materiais. Até que ponto aquilo ali já não se tornou privado faz tempo? Privado de alguns, né? Completamente desassociado do povo, né? O povo já não manda mais em nada. Então, quando o pessoal fala depredação de espaço público, eu fico aqui refletindo, né? Até que ponto aquilo ainda é público, né? Ou se aquilo já não se transformou em algo privado, particular só de alguns. Eu não reprimo ou não me importo tanto com a destruição de móveis, vidraças. Isso não me importa muito, porque essas coisas são recuperáveis. Para mim, a maior destruição do STF ou do Congresso, ela começa de dentro para fora. Quando a gente tem as instituições deixando de ser aquilo que elas nasceram para ser. Deixando de ouvir a população, deixando de seguir a Constituição, deixando de seguir as leis e se macomunando uns com os outros em benefício próprio, em benefício daqueles que estão encastelados nestes prédios suntuosos, né? Forrados de tapetes, de mármore Carrara, decorados com obras de arte caríssimas, que, na minha visão, não tem nada a ver com democracia em si. Uma coisa para a gente refletir e pensar sobre o que está acontecendo no Brasil. Essa turma se fez aí de ouvidos moucos, né? Tão surdos, não querem saber de povo. Chega uma hora que os manés se revoltam, chega uma hora que o gado, né, quando se junta, estoura a boiada, e aí você segurar a boiada não é fácil. Então, enquanto os representantes do povo não se lembrarem de que eles são representantes de algum povo, a gente vai ter essa situação pairando sobre o ar de Brasília. Especialmente agora que um governo velho novo assumiu, com uma postura altamente autoritária, com uma postura de perseguição, com uma postura de que não quer falar com a direita, de que não quer ouvir o outro lado, de que não veio para amenizar a situação, mas pelo contrário, está radicalizando cada vez mais desde o primeiro dia, do primeiro discurso. E aí as consequências são essas. Como é que vai fazer? Vai conseguir segurar milhões e milhões de brasileiros? O dia que o pessoal resolver baixar totalmente em Brasília, eu temo pelo fato de que talvez o Oscar Niemeyer vai ser conhecido como aquele que um dia construiu uma cidade imaginária que foi destruída pela população em determinado ano do governo Lula. Não vai sobrar pedra sobre pedra. E aí, como é que fica? Isso é democracia? Essa é a democracia que nós queremos? Para te refletir um pouco, né?